Entrevista. Os assuntos mais importantes. Convidados especiais. Entrevista. Então, gente, vamos bater papo hoje, um papo legal, um papo literalmente papo cabeça. Porque eu vou conversar com a psicóloga Nilceia Coelho, tá aqui com a gente hoje, né, para poder falar sobre um assunto. Gente, o nome já meio que assusta, mas a gente, né, vai entender que existem pessoas aí no dia a dia, que acabam sendo, a gente não sabe quem são na verdade, né? Vira mais um na multidão até que a gente conheça. Adeus. Uhum. Bom dia, tudo bem, Nilceia? Tudo bem, tudo ótimo, o dia tá lindo, tá maravilhoso, estar com você é muito bom, estar com esse pessoal maravilhoso aí da Rádio Energia. Bom dia para todos. Legal, Nilceia, vamos falar então do nosso assunto de hoje. Qual vai ser o assunto do nosso bate-papo? Psicopatas. Psicopatas, esse nome assusta. Será? Agora começou um negócio bom. Será? Explica pra gente primeiro, Nilceia, o que é, né, um psicopata? Que termo é esse? Né? Como surgiu isso? Né, a ciência, a gente sabe que a ciência, ela dá nomes, às vezes, uns nomes estranhos, né, para alguns fatos do nosso dia a dia. Você pode explicar pra gente o que é psicopata? Vamos lá. Vamos lá. Psicopata é um transtorno de personalidade. Transtorno de personalidade. Psicopata é uma forma de ser, né? Nasce psicopatas. É psicopata. É uma forma de ser de uma personalidade altamente sem sentimentos. Altamente sem sentimentos. Quando você fala isso, é em todos os âmbitos? Em todos os âmbitos. É uma pessoa fria, calculista, só pensa em si, é um procurador de vítimas. Procurador de vítimas. Quando você falou isso aí, agora eu fiquei até assustado agora. Mas vamos saber, tem diferença entre, por exemplo, uma pessoa que às vezes não tem sentimentos por defesa própria, ou as pessoas que se esquivam, tem como diferenciar um psicopata de uma outra pessoa que às vezes até mesmo tem um comportamento meio frio? Olha só, você colocou uma coisa muito importante, se tem diferença, existe a diferença, mas muitas vezes você não identifica. Percebeu como é que é? Porque o psicopata, ele camufla o perfil dele. Uhum. Ele se coloca de uma tal forma que ele vem a ser a melhor pessoa do mundo. Entendi. Entendeu como é que é? Ele se mascara. Ele se mascara. Então você está rodeado de pessoas dessa forma. Uhum. Alguns, né, que na realidade são 3% da população mundial que são psicopatas. 3%? 3%. É um número pequeno, mas esses 3% geralmente fazem um grande estrago. Sim, e 1% mulher. 1% dessas aí são mulheres. São mulheres. Bom, vamos entender. Como é que a ciência, então, a ciência percebe um psicopata? Como é que ela entende um psicopata? Que tal nós percebermos um psicopata? Vamos lá, então. Melhor. Não é? Melhor. Porque vamos tentar colocar de uma forma do dia a dia. Sim. Justamente. O que seria uma pessoa que você está convivendo, como identificá-la, como que é isso, como se defender dessa pessoa, o que fazer, não é? O psicopata, ele sempre vai aparecer na sua vida como uma pessoa maravilhosa. Sempre. A não ser que você já conheça já com a questão já declarada dele, né? Mas você vai conhecer com aquele vizinho, aquele amigo de trabalho, aquela pessoa que faz tudo, que é maravilhosa, que quer fazer tudo direitinho, mas com o intuito de dar o bote para ele poder usufruir algo para ele. Então, é difícil identificar inicialmente um psicopata. Não é? Então, você tem que ficar realmente preocupado com essas pessoas que te seduz, que te envolve, que nem te conhece, não sabe nem quem é você e já está fazendo tudo por você. Você chega no local, ele vem com um cafezinho, ele vem com tudo, ele quer te levar em casa, ele é sedutor, ele é maravilhoso. Então, nós temos que ficar realmente preocupados. E sem ter a mínima intimidade com você, 5 minutos, 10 minutos, meia hora depois, ele chega para você, ele diz que ele esqueceu alguma coisa e está sem o dinheiro, porque ele deixou a bolsa, ele já vai tirando algo seu. Entendi. Já está ali, mas com a segunda intenção, né, já está armada. Bom,
Aí eu pergunto, né? Dentro dessa pergunta eu faço uma outra. Você falou aí do psicopata que quer tirar alguma coisa em troca. Qual que é? A gente não consegue. A gente consegue ou não consegue diferenciar, por exemplo, um psicopata de um avarento, de uma pessoa, né? Aquela pessoa que também acaba querendo te extorquir. O psicopata vai ser sempre esse? Ou tem uma diferenciação, né? Entre aquela pessoa que quer tirar de você, mesmo não tendo a psicopatia? Sim, olha só, existem pessoas que têm transtornos na sociedade, antissociais, que nós falamos, né? Uhum. Então, existem pessoas que elas podem, de repente, passar cheque sem fundo, pessoas que têm TOC, transtorno obsessivo compulsivo, elas soltam cheque compulsivamente, muitas vezes ela nem pensa que está com problema para pagar ou não, que não tem nada a ver com esse comportamento psicopático. Entendi. Percebeu? Uhum. Então, é diferente. O psicopata, ele vai te lesar e ele vai acabar com você. Se ele for íntimo de você, se ele estiver junto com você, a grande questão, Daniel, preste atenção em algo que é importante. Sim. Imagine você, Daniel, sem sentimento. Você seria esse, Daniel? Não, sem dúvida não. O que você poderia fazer sem sentimento? Então, não digo que é um transtorno da mente que te leva a fazer comportamentos sem sentimentos. Certo, mas esses psicopatas, eles são enquadrados como loucos ou é uma doença? Não, ele não é louco nem uma doença. De louco eles não têm nada. Nada, né? Nada. Eles sabem o que querem, eles vão até o final do que querem. E outro detalhe, quando ele usufrui de tudo de você, ele sai de você, porque você não tem mais nada para oferecer, ele vai procurar outras vítimas. Entendi. Como se fosse, não, é um parasita, né? Sim, e ele procura justamente essas pessoas que são mais flexíveis, são boazinhas, são maleáveis e são carentes também. Porque a única forma de você entrar em choque com ele é justamente não ceder para ele. Entendi. Eu me lembro que eu tinha uma amiga que ela estava namorando um psicopata. E ela, como que eu vou fazer? Eu digo, some do mapa. Meu Deus do céu. Some do mapa dele, porque ele, enquanto estiver com você, ele vai te sugando, como você colocou, predador. Meu Deus, isso assusta. Pois é. Psicopata e psicótico são a mesma coisa? Não. Dá para diferenciar? O psicopata, ele sabe o que está fazendo. Sabe, ele tem completa ciência do que faz. Por exemplo, dentro do transtorno, dentro da esquizofrenia, por exemplo, a pessoa ela vai ter alucinações, ela entra no surto, ela até mata. Né? Ela vai matar porque ela ouviu uma voz, ela vai fazer algo nesse sentido. Não é? Entendi. Agora, você vê dentro do serial killer, que são os psicopatas de alto grau, sim, você vê o lado sadomasoquista que eles atuam quando eles matam. Sim. Né? Eles cortam em pedacinhos, eles botam numa mala os ele carrega. Nós temos serial killers aí com assassinatos terríveis. Verdade. O que é diferente, não é? Existem pessoas que são esquizofrênicas que podem matar. Que podem? Podem matar. Ele entra não é uma regra. Ele entra no surto esquizofrênico e pode matar. Não é uma regra, ele não é psicopata. E às vezes a gente confunde isso. Entendi. Bom, eu vou quebrar o protocolo aqui, mas eu vou colocar um caso. Por exemplo, né, o caso, talvez um dos últimos casos mais emblemáticos, né, que aconteceu aqui no Brasil, né, aquele caso do Ioki. Né? Aquela mulher seria enquadrada em que nível? Né? A mulher que ela matou o marido, porque o marido falou que parece que o marido estava traindo, ela matou, esquartejou e dispensou os pedaços dele por aí. Ela seria enquadrada como uma psicopata? Com certeza, porque olha só, vamos parar para pensar. Né? Esse homem casa com uma psicopata. Sim. Enquanto ele está fazendo as coisas que ele está fazendo, por exemplo, ele tinha vários amantes, ele estava fazendo uma série de comportamentos que iam contra ela, chega um momento que ela empacou. O que ela vai fazer? Vai cortá-la em pedacinho. Ela resolve o problema dela com a maior frieza possível. Foi lá e recortou.
Pois é. Então ela é uma psicopata. Com certeza. Aquela Susana Richthofen também seria enquadrada como psicopata, aquela que matou os pais? Na verdade, ela teria encabeçado, né, o assassinato. Enfim, de qualquer forma, ela que foi a mentora intelectual daquele crime. Inclusive, parece que houve até, eu não sei se é certo, ela estaria até saindo da prisão, né? É. Ela é altamente sedutora, ela tem um perfil de sedução na prisão, pelo que eu soube. Ela envolve e o comportamento dela é 1000. Então é psicopata. Com certeza, provavelmente ela tem comportamentos dentro da psicopatia. Bom, aí vem a pergunta, né? Se essa psicopatia ela tem cura, né? Por exemplo, sociopata também ele também é chamado de sociopata, não é isso? Sim, normalmente a gente fala psicopata, sociopata, só que se fala em sociopata no grau mais leve da sociopatia. Sim. Né? São aquelas pessoas... Seriam os parasitas sim, comuns. Sociais, né? E justamente o cuidado que as pessoas têm que ter na internet, porque, na realidade, se nós temos 3% de percentagem em termos da população, se você tem 100 amigos na internet, 3 serão psicopatas. 3 serão psicopatas. Então nós temos que ter cuidado. E essas pessoas carentes que entram na internet, e acontece muitas vezes com essas senhoras, depois de 50 anos, que estão realmente carentes, estão permissíveis, são boas, estão querendo fazer amizade, é justamente a presa fácil para o psicopata. Então nós temos que ficar atentos a esse tipo de comportamentos, principalmente sedutores. Eles fazem tudo de uma tal forma que a pessoa que já está carente, ela é totalmente envolvida e nem enxerga, mas não consegue enxergar. Mas ele é tão bom, ele é tão bom. Essa é a frase, né? É tão bom, mas é bom é para ele, né? Enquanto não for, se deixar de ser por alguma, pode até haver, né? Pode até eliminar, ele pode até matar, né? Por conta disso. Sim, a percentagem dos psicopatas que matam é pouca, é bem pouca, né? Para você ver lá. Você sabia, Daniel, que nos Estados Unidos tem 85% dos serial killer? 85%? 15% está no mundo. Meu Deus do Para céu. você ver como a cultura... Agora vamos falar de uma coisa interessante. A cultura influencia muito nas questões, vamos dizer, psicológicas do cidadão. Teria um exemplo para dar para a gente, por exemplo, por que talvez, né, nos Estados Unidos aconteça, o número seja tão alto assim? A gente tem como debater esse tema? Justamente a gente está falando na cultura. O que esbarra o serial killer? Quer dizer, o serial killer não, o psicopata, né? Vamos colocar o moderado. O que esbarra? É justamente o limite. Como lidar com um psicopata? É estabelecer o limite seu. Se você é permissivo, se você não tem limite, acontece o seguinte: vamos ver em questão de política, em questão de cultura, em questão da grana, porque tem psicopata tanto na classe pobre quanto na classe alta. Sim. Não temos dúvida. Então, o que vai impedir? É justamente esse limite. Se você tem uma cultura que cultua isso, você vê nas grandes empresas, nós temos essas cobras de gravatas. Cobra de gravata, adorei esse termo. Quantos manipuladores, grandes empresários, porque eles têm o poder. Então, essa questão do poder faz com que você manipule. Entendi. Para você ver, dentro da sociopatia, quem vai mais preso é o pobre. Sim. Não é porque o rico ele tem os recursos para poder fundamentar esse comportamento dele. Entendi. Percebeu como é? Como que essa cultura de valores, essa cultura consumista, ela alimenta a psicopatia. Então a sociedade, os caminhos que a sociedade vem tomando, então, são altamente favoráveis para o crescimento, surgimento ou até mesmo o aparecimento de novos psicopatas, é isso? Quer dizer, no aparecimento de novos psicopatas. O psicopata, ele é psicopata sempre. Nasceu assim? Quer dizer, existem correntes que colocam que se nasce psicopata. Existem outras correntes também que aceitam o fato de você, através de uma educação... Basta dizer a você que se você for fazer uma entrevista com os psicopatas presos, principalmente os serial killers, você vai ver que eles
todos, 90% praticamente, eles foram violentados na vida deles. Aí que tem a questão. Existe a corrente que diz que nasce psicopata. São aquelas crianças que você vai vendo o comportamento, até porque você não diz que criança é psicopata. Esse é um grande ponto que eu gostaria até de a gente pudesse tratar. Por quê? Né? Existem aí, vamos dizer, eu não gostaria de colocar isso, esse termo, mas infelizmente a gente vai ter que acabar falando. Não vou colocar o nome, nem as questões de congregação, mas tem muita religião, né, que costuma punir severamente crianças, né, por alguns atos, né, que talvez não estejam nas escrituras sagradas, enfim, né, o tipo de comportamento da criança tem que ser aquilo ali e tal, se não for, tá fora do padrão, né, até os pais são responsabilizados, execrados, mas como então uma criança, né, você disse agora para a gente aqui, que não pode ser enquadrada como psicopata. Por quê, né, que uma criança não pode ser enquadrada? Olha só, dentro nós temos um Código Internacional de Doenças e não tem dentro do Código Internacional de Doenças, tem um transtorno antissociais para a criança. Antissociais. Justamente, até porque você vê que tem adolescentes rebeldes, são infratores são comportamentos que até se fala que são inerentes a esse período. Sim. Então, na realidade, mais tarde, quando você começa a ficar com 18 anos e tal, você vai ser enquadrado justamente com o transtorno de personalidade psicopata. Antes você tem transtornos antissociais. Entendi, então, no comportamento. justamente. Então você não pode caracterizar a criança porque existe comportamentos, porque a criança até mais ou menos 4, 5 anos, ela vai imitando os pais, ela tem comportamentos de imitar. Sim. A questão da moral começa mais ou menos entre 4 e 5 anos, quando ela começa a discernir que ela pode fazer. Ela vai poder fazer alguma coisa por conta própria dela. E aí que entra a genética. Entendi. Ela vai fazer por conta dela o quê? Ela vai pegar o cachorrinho, ela vai jogar o cachorrinho longe, ela vai botar fogo para queimar mesmo. Ela começa a ter alguns comportamentos que você diz, meu Deus, que loucura. Ela chega na escola, ela depreda os carros que estão parados no pátio. E sem a menor consciência e sem a dor. Entendi. É bem diferente o comportamento daquela criança que está fazendo arte. Sim, mas isso é inerente da criança. É normal. Seria um comportamento normal ou não? O que você quer dizer com comportamento normal? Por exemplo, né? Estou falando aqui para os pais, às vezes aí estão se descabelando agora. Pois é. Ouvindo a gente dizer isso aqui. Mas, exemplo, seria um comportamento normal. Então, uma criança pegar uma coisa e quebrar e tal, não sentir culpa. Dessa idade. Sim, e isso não é só, porque ela pode... os pais, às vezes, não sei, ele coloca para mim que eu bato e eles dizem assim, não doeu. É diferente, porque junto com esse comportamento, você vai ter outros também. Entendi. Não é só esse comportamento de que você me bateu e não doeu. Existem outros comportamentos de maldades. Maldades Entendi. frias, calculista, em cima de algo que eu quero. É bem diferente do que a arte, né? De fazer arte, de aprontar. Entendi. Vou tentar desenhar aqui e ela vai me ajudar com isso. Por exemplo, tá? Eu quero uma bola de futebol nova, né? Então eu quero uma bola de futebol nova. Bom, minha mãe tem um gato. Minha mãe é apaixonada com esse gato. Tô colocando um hipotético, viu, gente? E se minha mãe não quer me dar bola? Então, se minha mãe não quer me dar bola, o que eu vou fazer? Vou bater no gato. Seria isso? Não, de jeito nenhum. Criança é impulsiva. Né? Criança ainda não, dependendo da idade, ela tem que interiorizar, se perceber e dar uma resposta para o mundo. Tem muitas crianças que os pais retardam essa interiorização. Eles vão mimando, eles vão dando, eles são permissivos. É diferente. É diferente do que o ato de você ir lá
E de pegar aquele gato, jogar dentro d'água, maltratar aquele gato, junto com outros comportamentos que você acha que é um terror. De como uma criança não digo de 4, mas uma criança de 8, 9, 7 anos já está fazendo essa maldade. Eu, enquanto psicóloga, eu tenho dificuldade muitas vezes, que, aliás, eu tive pouquíssimos psicopatas no consultório, porque eles não procuram atendimento. Normalmente eles vão pela lei, eles vão pela família que obriga, mas eles não têm essa consciência de que eles precisam de atendimento. Então, normalmente, eu recebo esses pais, eu fiz avaliação e eu mesmo, enquanto terapeuta, eu tive dificuldade de dar diagnóstico para esses pais. Né? Então, você vê que a criança já traz... E outra coisa que é importante observar, tem bisavô psicopata, avô psicopata, pai psicopata e neto psicopata. Então, se você olhar a família, já é uma geração de psicopatas. Entendi. Isso então, não é qualquer genético. Comportamento de maldade, qualquer coisa que você vai fazer esse julgamento, não. A criança, ela é instintiva, ela faz. Se ela for muito mimada, ela vai fazer uma série de comportamentos que você vai ficar até assustado. Mas sempre a gente bate na questão do limite. Falta o limite. Você deu, não interiorizou, está fazendo maldade demais, não tem amor por ninguém, tá frio, tá calculista, procura ajuda. Porque se você começar com comportamentos assertivos, começar com limite, você vai diminuir esses comportamentos. Né? Ameniza, com certeza. Porque no caso não existe cura, né? Sim, até então não existe cura para a psicopatia. Psicopatia, no geral. Bom, aí, por exemplo, eu estou trabalhando, estou lá sossegado e percebo que o meu colega de trabalho tem um comportamento psicopata. O que eu faço? Né? Um trabalho, eu não posso largar tudo, jogar tudo pro alto e sair correndo, né, do meu trabalho, porque eu dependo dele. O que eu posso fazer? De repente a gente diz assim, dependendo do psicopata, você tem até que ir embora. Porque ele prejudica muito, muito, muito quando ele está por perto. Agora, o que você tem é que não peitá-lo de frente. Porque o psicopata, quando ele se vê acuado, ele é perigoso. Então, se você puder, no trabalho, tiver comportamentos, alguma coisa que você possa fazer sem esse amigo, o melhor possível. Agora, se ele tiver interferência direto com você, você provavelmente vai ser uma vítima. Quantas vezes eu já falei, inclusive para pais, eu tive uma família que eu atendi e que a menina estava namorando um psicopata e a coisa estava feia e ele perseguindo, e ele querendo a garota, e eu falei para ele, vai embora daqui. Ele tinha um parente aí nos Estados Unidos, ele foi embora, ele pegou a menina de 15 anos, uma gracinha, o psicopata tinha 30 anos, seduzindo todo mundo, seduzindo a família, e eles sumiram do mapa. E realmente, inclusive eu sabia que ele era um psicopata muito perigoso. Então, quando for assim, a gente às vezes tem até que sumir do mapa mesmo, porque se você for a vítima dele, ele vai te depredar. Meu Deus, que susto, rapaz. Que é isso? Então, por exemplo, percebeu na sua empresa, local de trabalho... Agora, olha só. Tem os sociopatas, não é? Tem aquelas pessoas, elas te lesam financeiramente e vão embora. Agora, existe aqueles que vão muito mais, dependendo do grau que você está lidando. Sim. Né? Se você está com um grau grave de psicopatia, você tem que sair. Eu já mudei de uma casa, de um apartamento, porque eu tinha um vizinho psicopata. Era um inferno para todo mundo. É mesmo? Justamente, mas ele fazia coisas do Arco da Velha ali no edifício. As pessoas mudavam. Inclusive o edifício ficou até sem poder vender por causa dessa pessoa. Vender apartamentos. Que é isso? Então o negócio ficou feio mesmo. Foi, dependendo do grau, né? Se for um grau pesadão aí... Porque, olha só, a pergunta é a seguinte, né? Teria como? Seria assertivo da minha parte, por exemplo, se eu trabalho num lugar, percebi que o fulano lá é psicopata, né? Passou de sociopata, virou psicopata. Seria o caso de eu chegar e avisar isso para a gerência, né? Enfim, né? Tentar tirar a maçã podre do cesto ou deixar a maçã podre e o cesto
né, ficar contaminado. O que seria o ideal? É aquilo que nós estamos falando, depende do psicopata. Porque se ele for altamente sedutor, se ele estiver altamente envolvido com as pessoas, você realmente não vai ganhar isso. Essa parada você não vai ganhar. Porque ele já seduziu todos da empresa, ele já comprou todo mundo, ele é o todo-poderoso. Então você tem que perceber o que está acontecendo de comportamento naquela empresa para você poder peitar isso. Porque de repente você perde o emprego. De tão sedutor que ele já está, de tão envolvido com as pessoas. E a sedução é tão grande que as pessoas acreditam muito mais nele. Então, dependendo do grau que ele tem, se ele for o poderoso chefão, como é que fica isso? Não é? Então, você tem que ficar atento na vida com as pessoas que você conhece. Porque a gente pensa que todo mundo é bonzinho, todo mundo é ótimo. Realmente, as pessoas são boas. O mal, ele repercute muito mal. Né? Essas pessoas são pessoas do mal. Então, ele repercute muito, quer dizer, muito mal não, aliás, muito mais. Né? Então, você tem que ficar atento com as pessoas que você conhece, procurar saber da história de vida, quem é aquela pessoa, e não chegar e se entregando. Ainda mais hoje em dia, que nós estamos num momento aí de falta até de conhecimento mesmo das pessoas, as pessoas camuflam, as pessoas escondem, porque quando você vê que a coisa já apareceu, é porque o comportamento já se estendeu, já aconteceram muitas coisas. Entendi. Então, o psicopata grave não é difícil de você conhecer, porque ele já tem um rastro. É só se informar. E até bom falar isso, né? Porque hoje em dia, essas questões de redes sociais da internet, é uma coisa muito danada, né? A pessoa conhece a pessoa hoje, amanhã já está morando junto e assim vai, né? E a gente sabe que, né, de bonzinho o inferno está lotado, então a gente tem que ir com o pé atrás, isso tem, em termos gerais, né? Falar aí para as mocinhas, para as mulheres no geral, né? E também para os homens também, né? Que tem 1% de psicopata mulher, então o homem também deve ficar ligado nisso aí. Sobre essa questão, né, de ir logo, enfim, morar com os outros, aquela coisa toda, cuidado, né, pesquise antes, para depois você não ter aí aquelas surpresas desagradáveis, pode até custar sua vida, cuidado com isso, dependendo do grau, né. Vamos colocar então aqui a última pergunta para a gente fechar. Eu vou perguntar o seguinte: dependente químico, aquele que pega o dinheiro, que rouba objetos para trocar por droga, esse é um psicopata também? Com certeza não é psicopata. Né? Dependente químico, ele vai desorganizando a personalidade dele pela química. Então ele passa muitas vezes a ter comportamentos que você pensa que é um psicopata, mas não. Ele está com uma desestrutura mental que vai levar a ter determinados comportamentos, o que é diferente do psicopata. O psicopata, ele sabe o que ele está fazendo, ele é maquiavélico, ele vai lá. É tudo planejado. Ele é frio, calculista, predador. Ele sabe o que ele está fazendo. Então, ele é muito inteligente, ele é muito sedutor, ele se veste muito bem, ele te atrai por esses carismas, inclusive, que a sociedade está colocando como os melhores valores, que é o consumismo. Quando ele gasta com você, porque inicialmente, um psicopata, quando ele encontra uma mulher, sim, ele gasta, ele dá para tirar. Não se iluda. Tá, fazendo um investimento, não é isso? Ele vai fazer um investimento, com certeza. Investimento a curto prazo. Então, o dependente químico não é um psicopata. Ele vai ter um surto, vai ter algum problema de desorganização da personalidade devido à química ingerida. Na verdade, né, o negócio está ali dentro dele, ali, gritando: olha, eu quero mais droga, e ele não se vê numa situação que não encontra, ele vai e tira e rouba para poder fazer isso. Bom, deixa eu ver aqui, você levantou um assunto aí no final ali que me interessou, agora me fugiu aqui rapidamente, sobre essa questão do psicopata. Existe algum teste mesmo psicológico que você enquadra um psicopata? Dentro da psiquiatria tem esse teste para enquadrar com perguntas comportamentais, com atitudes que você vai vendo que são pessoas frias e calculistas. Então, existe testagem dentro da psiquiatria que vai comprovar
que a pessoa é um psicopata. Certo. As questões de laboratório ainda, né, da ciência, eles estão... Está tudo muito em estudo ainda. Os transtornos modernos, eles estão pipocando nesse momento e está tudo ainda sendo estudado para poder você colocar, de fato, o que é certo, o que não é, o que serve, mas que existe testagem já com comportamentos. Inclusive, a gente pode fazer uma testagem com uma criança para saber se você tem que diminuir esse tipo de comportamento, já induzir com regras rigorosas para uma personalidade que você já vai vendo na genética, na família. Vamos supor, um bisavô, aquilo que eu falei para você, que é um psicopata, que um pai e aquela criança. O que você pode fazer? Então, você já pode fazer alguns testes com aquela criança e vendo que ela tem esse tipo de personalidade, para o mal. Para o mal, infelizmente, né? Então, essa questão que eu estava querendo falar, né? Porque, por exemplo, seria assim, né? Vamos colocar assalto. Pode falar sobre assalto. Pois é, uma vez me perguntaram o que eu faço quando eu estou num sequestro relâmpago, quando eu estiver sendo assaltada e eu perceber que a pessoa é um psicopata. Justamente. Eu já fui assaltada por um psicopata e eu colaborei em tudo com ele. Como assim? Porque o objetivo que ele queria, eu fui percebendo, era levar o dinheiro. Então, você não pode ir contra aquilo que ele quer. Agora, preste atenção. Você tem que ver o comportamento, se o cara é um psicopata, ou às vezes o cara está sob efeito de uma cocaína, efeito de uma droga, e está fazendo um comportamento que você corre riscos muito sérios, porque em cima daquela droga ele vai fazer coisas do arco da velha. Sim. Então, se eu percebo que o cara não está drogado, ele está agindo calculista, ele está pro mal, ele está com comportamento de mal, o que eu tenho que fazer para me livrar? Eu acho que a primeira coisa que eu faço é pedir para Deus. Claro. Né? Pedir proteção, porque realmente diante de uma situação dessa, a gente tem que ter a gratidão de Deus para nos livrar. Agora, tenta colaborar no que você puder. Jogar o jogo dele. Com certeza. Não entra nessa porque você vai se ferrar, porque ele não tem sentimento. E outra coisa, não barganha sentimento com ele. Você não diz para ele, ai, por favor, cuide, veja. Não precisa barganhar porque ele não tem sentimento. Então, para ele é nulo. É nulo. Ele vai ficar com raiva de você. Sim, ele vai ficar com raiva de mim. Então, você tenta colaborar no que você puder, ser prática e ter o pé no chão nesse momento. Não pode desesperar. Não pode desesperar porque o desespero dele vai atrapalhar o objetivo dele. Exatamente. Se ele for um serial killer. E se tiver mais de um, você tenta ver o que você consegue com aquilo que você achar que é o melhorzinho. O que não é um psicopata. Que pode estar ali justamente seduzido pelo psicopata. Entendi. Tipo né? assim, o psicopata, eu preciso de alguém para poder Você vê isso muito em filme, né, Daniel? Você vê que a pessoa vai justamente seduzindo aquele que está justamente por conta do comando do psicopata. É aquele ali que te salva, aquele que vai te dar uma resguardazinha para você fugir, né? É aquele negócio. Então, assaltado, geralmente a gente fala no assalto, gente, isso é em termos gerais, tá? Assalto, sequestro, qualquer coisa, não reaja não, sabe por quê? Se não for um psicopata, se for um assaltante comum, de qualquer forma, ele vai estar tão nervoso, tão tenso. Justamente. Né, que a reação primeira, se ele estiver armado, é te dar um tiro ou, se for faca, te empurrar aquela faca. Né, porque ele está muito mais nervoso do que você que está sendo assaltado, pode ter certeza. A adrenalina desse tipo de momento é tão alta que você pode perceber, né, que alguns assaltantes, por exemplo, tomam um tiro na perna, continuam correndo por um longo período, porque a adrenalina no corpo, a descarga de adrenalina é tão forte que ele não vai perceber aquilo só depois que estiver realmente bem grave. Então, entrega mesmo. Bens materiais, gente. É difícil, a gente trabalha, a gente sabe que é difícil conquistar. Mas a vida não tem outra, né? O tênis, o carro, a gente trabalha, consegue, né? uma nova oportunidade. Agora, a vida é uma só, então preservar acima de tudo. E assim, por exemplo, que detectar ou que você tiver alguma suspeita de alguém com psicopatia, né, ou sociopatia, que é aquela coisa mais leve, né,
Então a dica é sair dessa pessoa? Sim, com certeza seria. A dica seria essa. Não teria como ajudar essa pessoa de alguma forma? Não, né? Ajudar? Eles não acham que precisam de ajuda. Ah. Eles não precisam de ajuda. Eles são autossuficientes, eles se bastam. Então, para eles são perfeitos. É aquilo que nós estávamos conversando, né? Isso, que eu até brinquei, que É. é a síndrome de Deus. Síndrome de Deus, de repente eu sou todo poderoso, né? E uma coisa interessante para observar é que o olhar deles, se você estiver no assalto, é inconsistente. Eles olham tudo, mas não olham nada. Entendi. Então aquele olhar onde ele tem que ter o controle de tudo, ele está olhando tudo, ele está sacando tudo para o bem dele, mas ele não tem aquela consistência do olho no olho. Entendi. Né? Ele vai ter até uma consistência do olho no olho se ele está tentando te seduzir, se ele está no caso amoroso, ele vai, mais no fundo é para ele, mas nesses momentos aí que ele está sobre defesa, que ele está sobre isso, repara o olhar, para você vai ver que é aquele olhar que não tem consistência, parece que é um olhar meio vazado, um olhar que não tem Deus. Meu pai eterno. Vou até me benzer depois dessa. Bom, gente, quero agradecer aqui muito, né, a presença da Nilceia Coelho, psicóloga, bateu um papo legal com a gente, falando sobre psicopatia. Inclusive, agradecendo e já convidando, né, para outras